Imagina só, em um país cheio de montanhas, vulcões e tradições antigas, as mulheres são conhecidas por sua estatura pequenininha. Mas calma, isso não quer dizer que elas não sejam fortes e cheias de energia. Aliás, por que será que elas são tão baixinhas? Será que é por causa da alimentação, dos costumes ou até mesmo da herança dos antigos maias? Fique até o final desse vídeo que vou te mostrar todas as curiosidades desse país. A Guatemala, um país fascinante na América Central, está situada entre o México ao norte, Belize e o Mar do Caribe ao leste, Honduras e El Salvador ao sudeste e o Oceano Pacífico ao sul. Com uma área de aproximadamente 109.000 km², a Guatemala oferece uma geografia diversificada que vai desde montanhas imponentes e vulcões ativos até florestas tropicais e vastas planícies costeiras. O país é uma verdadeira fusão entre passado e presente, onde as cidades modernas convivem com as antigas ruínas maias e tradições milenares. O que torna a Guatemala única é a sua impressionante herança cultural e histórica, visível nas cidades coloniais como Antígua e nas ruínas arqueológicas como Tikal, que revelam a grandiosidade da civilização maia. A biodiversidade do país é outro destaque, sendo lar de uma ampla variedade de flora e fauna, muitas das quais são encontradas em reservas naturais e parques nacionais, como o Parque Nacional de Tikal. A cultura vibrante, combinada com paisagens deslumbrantes e um povo acolhedor, faz da Guatemala um destino que encanta e surpreende os viajantes que buscam uma experiência autêntica. A cidade da Guatemala, ou Guatemala City, é o coração pulsante do país, onde o moderno e o histórico se encontram em um cenário vibrante. Fundada em 1776, após a destruição de Antígua por um terremoto, a capital rapidamente se desenvolveu para se tornar o centro político, econômico e cultural do país. Hoje, a cidade da Guatemala é conhecida por sua mistura de edifícios modernos, arranha-céus e centros comerciais, ao lado de bairros que mantêm a essência histórica, como a Zona 1, onde se encontram prédios coloniais e a imponente Catedral Metropolitana. A cidade também é rica em museus que preservam e celebram a herança maia e a história guatemalteca, como o Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia, que abriga uma vasta coleção de artefatos maias, incluindo cerâmicas e esculturas. Para quem busca conhecer a história recente do país, o Museu da Universidade de San Carlos oferece uma perspectiva sobre os eventos políticos e sociais que moldaram a Guatemala moderna. A cidade é dinâmica, com uma vida noturna animada, restaurantes que oferecem desde pratos tradicionais à cozinha internacional e mercados como o Mercado Central, onde os visitantes podem encontrar artesanato local e produtos frescos. Apesar de ser uma metrópole agitada, a cidade da Guatemala também enfrenta desafios, como problemas de trânsito e desigualdade social. Ainda assim, é um lugar onde o passado e o presente coexistem de forma fascinante, refletindo a complexidade e a beleza da Guatemala. As mulheres guatemaltecas têm a fama de serem as mais baixas do mundo, com uma altura média que gira em torno de 1,49 metro, segundo estudos recentes. Diversos fatores contribuem para essa característica, incluindo aspectos genéticos. A genética desempenha um papel significativo, já que muitas mulheres guatemaltecas têm ascendência maia, um povo tradicionalmente de baixa estatura. No entanto, fatores ambientais e nutricionais também influenciam. A desnutrição crônica é um problema de saúde pública na Guatemala, especialmente em áreas rurais, onde a insegurança alimentar afeta o crescimento e desenvolvimento infantil. A falta de acesso a uma alimentação balanceada desde a infância pode impactar diretamente na estatura adulta. Além disso, questões socioeconômicas, como o acesso limitado a cuidados médicos durante a gestação e a infância, agravam essa realidade. Contudo, a baixa estatura das mulheres guatemaltecas não diminui a sua força e resiliência. Muitas delas são líderes em suas comunidades, preservando tradições e lutando por melhores condições de vida. A estatura, nesse contexto, torna-se apenas um detalhe diante da grandeza de seu papel na sociedade guatemalteca. A cultura da Guatemala é um mosaico vivo de tradições ancestrais maias e influências espanholas que se misturaram ao longo dos séculos. Com 22 etnias indígenas diferentes, cada uma com sua própria língua e tradições, a diversidade cultural do país é uma de suas maiores riquezas. As tradições maias são mantidas vivas em rituais religiosos, festas, música, dança e no uso de trajes típicos, como os coloridos huipiles, que variam de comunidade para comunidade. Além disso,
A arquitetura colonial, presente em cidades como Antígua, reflete a influência espanhola, com suas igrejas barrocas, casas com pátios internos e ruas de paralelepípedo. A culinária também é uma fusão de sabores, combinando ingredientes maias como o milho e o feijão com pratos de origem europeia, resultando em delícias como os tamales e os chiles helenos. A espiritualidade e o sincretismo religioso também desempenham um papel fundamental na vida dos guatemaltecos, onde elementos católicos se misturam com crenças indígenas, criando um universo cultural único e fascinante. A culinária da Guatemala é uma combinação rica de influências maias e espanholas, que resultam em pratos tradicionais cheios de sabor e história. Entre os destaques, o pepián é um prato icônico, considerado um dos mais antigos do país. Trata-se de um guisado robusto preparado com carne, geralmente frango ou porco, vegetais como batata, cenoura e abóbora, além de uma mistura de especiarias e pimentas que dão ao molho um sabor único e levemente picante. O pepián é geralmente servido com arroz e tortilhas de milho, criando uma refeição completa e reconfortante. Já os tamales, um clássico que se remonta à era pré-colombiana, são preparados com massa de milho e recheados com carne, vegetais ou até frutas. Cada região do país tem sua própria variação, como os tamales colorados, que são envoltos em folhas de bananeira e têm uma cor avermelhada por conta dos pimentões usados no preparo. As tortilhas de milho, por sua vez, são um acompanhamento indispensável em qualquer refeição guatemalteca. Preparadas de forma artesanal, as tortilhas são feitas a partir de milho nixtamalizado, um processo que remonta às práticas maias. Além de serem consumidas no dia a dia, elas representam uma conexão com a terra e com a ancestralidade. A culinária da Guatemala, com seus pratos típicos, é um reflexo da história do país, unindo ingredientes locais com práticas e saberes transmitidos ao longo dos séculos. A vida rural na Guatemala é marcada por um ritmo tranquilo e uma conexão profunda com a terra. A maioria das pequenas aldeias guatemaltecas está localizada em regiões montanhosas ou planícies férteis, onde a agricultura é a principal fonte de sustento para as famílias. O cultivo de milho, feijão e café é uma atividade central, e muitas famílias dependem dessas colheitas para a sua subsistência e para gerar renda. A prática da agricultura é muitas vezes comunitária, com os aldeões trabalhando juntos nos campos, seguindo técnicas que foram passadas de geração em geração. Essa conexão com a terra também se reflete em suas celebrações e rituais, onde a chegada da chuva, ou a colheita, são momentos de agradecimento e festa. A vida nas aldeias é simples, mas também cheia de desafios. A falta de acesso à infraestrutura básica, como serviços de saúde e educação de qualidade, é uma realidade comum. No entanto, as comunidades rurais mantêm um forte espírito de solidariedade e preservam suas tradições culturais, como o uso de trajes típicos e a língua maia falada entre os moradores. A vida rural também está em constante transformação, com os jovens buscando oportunidades nas cidades maiores, mas sem perder o vínculo com suas raízes. Apesar das dificuldades, a vida nas pequenas aldeias da Guatemala oferece uma experiência autêntica e uma perspectiva única sobre a riqueza cultural do país. A economia da Guatemala é diversificada, mas ainda fortemente dependente da agricultura, que emprega uma grande parte da população rural. O café é um dos principais produtos de exportação e um símbolo nacional, sendo cultivado nas encostas das montanhas e exportado para países da América do Norte, Europa e Ásia. A qualidade do café guatemalteco é reconhecida internacionalmente, especialmente devido às condições climáticas ideais para o cultivo em regiões como Huehuetenango e Antígua. Além do café, a Guatemala exporta bananas, açúcar, cardamomo e legumes, que são cultivados em grandes plantações e têm um papel importante na balança comercial do país. Outro setor econômico relevante é o artesanato, que tem uma profunda conexão com a herança cultural guatemalteca. As comunidades indígenas produzem tecidos, cerâmicas e acessórios que são vendidos tanto localmente quanto exportados para turistas e colecionadores internacionais. O artesanato guatemalteco não só gera renda para as famílias, mas também é uma forma de preservar e transmitir as tradições e o conhecimento ancestral. A indústria de serviços, especialmente o turismo, também desempenha um papel crescente, atraindo visitantes interessados nas belezas naturais e na riqueza cultural do país. No entanto, a economia guatemalteca enfrenta desafios,
como a concentração de riqueza, a pobreza nas áreas rurais e a dependência de poucos produtos de exportação. Esses fatores tornam a diversificação econômica e o fortalecimento de outros setores, como a tecnologia e o turismo sustentável, uma prioridade para o desenvolvimento do país. A Guatemala é conhecida por seus cenários de tirar o fôlego, e dois de seus destinos mais icônicos são Tikal e o Lago Atitlán. Tikal, localizado no norte do país, é um dos mais importantes sítios arqueológicos da civilização maia. Entre as selvas densas da região de Petén, erguem-se majestosas pirâmides e templos, como o Templo Quarto, que oferece uma vista impressionante sobre o mar verde da floresta. A cidade de Tikal foi um dos centros urbanos mais poderosos do período clássico maia, com seu auge entre 200 e 900 d.C. Caminhar pelas ruínas de Tikal é como voltar no tempo, ao som dos pássaros e do eco distante de como foi a vida há séculos. Já o Lago Atitlán, situado nas montanhas do Altiplano, é considerado um dos lagos mais bonitos do mundo. Rodeado por vulcões imponentes, San Pedro, Atitlán e Tolimán, e pequenas vilas indígenas, como Santiago Atitlán e San Marcos, o lago é um verdadeiro santuário de paz e cultura. As águas cristalinas do lago, que mudam de cor ao longo do dia, e a presença de comunidades que preservam suas tradições maias fazem de Atitlán um lugar único. Ambos os destinos são essenciais para quem deseja compreender a riqueza histórica e a beleza natural da Guatemala, proporcionando experiências que vão além da simples contemplação, e sim, uma imersão na história viva e na cultura ancestral do país. A vida das mulheres guatemaltecas é fortemente marcada pela tradição e pelos costumes que são passados de geração em geração. Em muitas comunidades indígenas, as mulheres são as guardiãs das tradições culturais, como a tecelagem em teares de cintura e o uso de trajes típicos, como os huipiles, que variam de acordo com cada região. Esses trajes não são apenas roupas, mas sim um símbolo de identidade e uma forma de contar histórias através de cores e padrões específicos. Na sociedade guatemalteca, as mulheres frequentemente desempenham papéis fundamentais na vida familiar e comunitária, sendo responsáveis pelo cuidado dos filhos e pela gestão do lar. No entanto, a influência de uma cultura tradicional muitas vezes significa que elas enfrentam desafios como o acesso limitado à educação e a oportunidades de trabalho fora de casa. Em áreas rurais, onde as tradições são mais enraizadas, os papéis de gênero são mais rígidos, e as mulheres muitas vezes dependem econom. Apesar dessas dificuldades, há um crescente movimento de empoderamento feminino na Guatemala, com mulheres lutando por seus direitos e pela igualdade de gênero, especialmente nas áreas urbanas e entre as novas gerações. Organizações locais têm trabalhado para promover a educação e o empreendedorismo entre mulheres, incentivando a valorização de suas habilidades artesanais e a participação em atividades econômicas. Assim, a realidade das mulheres guatemaltecas é um reflexo da complexidade de uma sociedade que valoriza suas tradições, mas que também busca novos caminhos para oferecer maior equidade e oportunidades. Viajar para a Guatemala é uma aventura cheia de descobertas, mas é importante estar preparado para aproveitar ao máximo a experiência. Um dos principais aspectos que os turistas devem considerar é a diversidade cultural do país. A Guatemala abriga uma rica mistura de culturas maias e ladinas, cada uma com seus próprios costumes e tradições. Respeitar as tradições locais é essencial, especialmente em áreas rurais e comunidades indígenas. É comum, por exemplo, pedir permissão antes de fotografar pessoas vestindo trajes típicos, já que muitos acreditam que as imagens podem carregar um significado espiritual. Além disso, aprender algumas palavras em espanhol pode ser muito útil, já que em algumas regiões o inglês não é amplo. Quanto aos destinos imperdíveis, além de Tikal e o Lago Atitlán, vale a pena visitar a cidade colonial de Antígua, com suas ruas de paralelepípedo e arquitetura histórica, e o mercado de Xixicastenango, famoso por suas cores vibrantes e produtos artesanais. A segurança é um ponto a ser considerado, especialmente na capital, cidade da Guatemala, onde é recomendado evitar exibir objetos de valor em público e tomar precauções básicas, como usar táxis autorizados. A Guatemala é um país de contrastes, com paisagens naturais impressionantes e uma cultura fascinante, mas que também requer atenção às diferenças culturais e sociais. Com essas dicas em mente, os visitantes podem ter uma viagem enriquecedora e inesquecível,
por esse pedaço da América Central. A Guatemala é cheia de curiosidades que podem surpreender até mesmo aqueles que já conhecem um pouco sobre o país. Um fato pouco conhecido é que a Guatemala abriga mais de 30 vulcões, dos quais 3 estão ativos: Fuego, Pacaya e Santiaguito. Esses vulcões fazem parte do Cinturão de Fogo do Pacífico, tornando o país um destino ideal para os amantes de aventuras vulcânicas. Além disso, a Guatemala é o berço do chocolate moderno. Os antigos maias foram os primeiros a descobrir o uso do cacau, preparando uma bebida amarga conhecida como chocolatel, que era consumida em rituais religiosos e cerimônias. Outro aspecto fascinante é que a bandeira guatemalteca tem uma simbologia especial. O azul representa os oceanos Atlântico e Pacífico que banham as costas do país, enquanto o branco simboliza a paz e a pureza. A Guatemala também se destaca por sua rica biodiversidade, sendo lar de mais de 700 espécies de pássaros, incluindo o belo quetzal, que é o símbolo nacional e uma ave sagrada para os maias. Se você gostou desse roteiro e quer ajudar a levar a magia da Guatemala a mais pessoas, não se esqueça de compartilhar este conteúdo com seus amigos, familiares ou qualquer pessoa que esteja em busca de um destino inesquecível. Cada compartilhamento faz a diferença e ajuda a mostrar ao mundo o que torna a Guatemala tão especial. Muito obrigado por acompanhar até aqui.